Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Jó, do capítulo 31 ao 34. E aqui nós temos como que uma dobradiça dentro do livro. De um lado, o discurso mais íntimo e corajoso de Jó. Do outro, a entrada de Eliú, um jovem que tem um discurso mais próximo da verdade do que tudo aquilo que foi dito antes. O tópico que nos guiará hoje é o perigo de confiar na própria integridade. No capítulo 31, depois das diversas acusações de seus amigos, Jó não responde com argumentos. Jó responde com a sua vida. Ele apresenta cada domínio diante de Deus. Os olhos, os pensamentos, os negócios, o tratamento dos servos, a generosidade com que ele tratava os pobres, a sua relação com a terra, a fidelidade conjugal, a ausência de idolatria. Jó não alega impecabilidade, ele alega sinceridade. Tanto que a conjunção se aparece como uma fórmula condicional repetidamente no capítulo. O capítulo 32 começa dizendo: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. É nesse silêncio que entra Eliú, um jovem que, por respeito aos mais velhos, se manteve em silêncio até agora. Mas agora o seu coração arde de indignação. Primeiro, contra os amigos, que não encontraram resposta. E depois, contra Jó, que se justificou mais do que justificou a Deus. Eliú não é perfeito em tudo o que diz, mas o seu ângulo de entrada é mais preciso do que a fala dos 3. O argumento de Eliú é que Jó, ao defender a sua inocência, colocou a sua própria justiça acima da majestade de Deus. O problema não era o sofrimento que Jó enfrentava, era a postura que o sofrimento revelou, uma tendência de exigir de Deus uma explicação, como se Deus devesse satisfação ao homem. O capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre as boas obras, afirma que as boas obras são os frutos e a evidência de uma fé genuína, feitas segundo a palavra de Deus, com a intenção de glorificar a Deus e não de merecer justificação. O inventário moral de Jó é exatamente isso, um fruto visível de uma fé real. Mas a confissão alerta que nenhuma obra humana, por mais íntegra que ela seja, pode colocar Deus em dívida para conosco. O capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, ao tratar dos atributos de Deus, afirma que Deus é perfeitamente justo em todos os seus atos, que não há nele parcialidade nem injustiça, que ele é o único soberano e que a sua natureza é a própria fonte da lei moral. Eliú não inventa teologia, ele expõe o caráter de Deus que sempre existiu. Jó não estava errado em reclamar do seu sofrimento, ele estava errado em exigir que Deus se justificasse, como se estivesse sujeito ao tribunal humano. A pergunta 7 do Catecismo Maior de Westminster nos diz que Deus é um espírito infinito em ser e perfeição, eterno, imutável, sumariamente sábio, santíssimo, soberanamente justo, misericordioso e verdadeiro. Este Deus que Eliú tenta descrever nos capítulos 33 e 34 é o Deus diante de quem Jó precisava comparecer, não como acusador, mas como criatura. Cristo é o único que pode comparecer diante de Deus com a sua integridade perfeita, sem cláusulas condicionais. E foi essa integridade perfeita de Jesus Cristo que ele imputou sobre nós. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro,
esquadrinhe a sua vida diante de Deus. No capítulo 31, Jó apresenta uma lista de diversas áreas da sua vida, cobrindo não apenas ações externas, mas intenções do coração. Olhe para a integridade da sua vida diante de Deus, não para se orgulhar, mas para confessar as suas falhas, pedir perdão, corrigir seus rumos e buscar uma vida de santidade no temor do Senhor. Segundo, ancore a sua consciência em Cristo, não nas suas obras. O fundamento da paz com Deus não está baseado em suas obras, nem mesmo na sua prática religiosa. A certeza de salvação e o livre acesso a Deus é sustentada naquilo que Cristo realizou na cruz. Essa é a diferença entre integridade como mérito e integridade como gratidão. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários justificado. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas parem de confiar em seus próprios méritos e encontrem o verdadeiro descanso na graça e na obra perfeita de Jesus Cristo. Lembre-se, a justiça perfeita de Cristo é a nossa única segurança e o único lugar em que estamos verdadeiramente seguros. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, que trata de Deus e da Santíssima Trindade. Leia o capítulo 16 desta mesma confissão, que trata das boas obras. Veja também a pergunta 7 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.